Hoje tem um depoimento de mais um ministro, dois já passaram por aqui, dois ex-ministros, né? E hoje o ex-ministro Onyx Lorenzoni. O caso do ministro Onyx, eu estou aqui observando, ele era ministro quando foram celebrados 6 entidades com ACTs, que são os acordos técnicos para desconto no INSS, de entidades muito complicadas que nós ouvimos aqui, por exemplo, a AMBEC, que é a entidade que o Careca é extremamente ligado a ela. O ministro era Onyx Lorenzoni, isso foi em 6 de setembro de 2021. A AMBEC praticamente não tinha filiado, tinha 3 filiados e depois passou a ter 200 e tantos mil filiados. É muito estranho. Também outra entidade estranha foi a Abrapes, que o Onyx Lorenzoni também celebrou no governo, no ministério dele, em 27 de outubro de 2021. A APB também em agosto de 2021. O RIAN também renovado em 29 de dezembro de 2021 e a Mar Brasil em 11 de agosto de 2022, aí era Zé Carlos Oliveira. Neste caso vai incluir inclusive aqueles Golden Boys, esses milionários jovens que passaram roubados aposentados. Então muita coisa aconteceu com o ministro Onyx Lorenzoni, ele tem que explicar isso. Não vale ele chegar aqui e fazer como quando ele fez Caixa 2, quando foi candidato, depois se arrependeu, fez uma tatuagem no braço, se dizendo arrependido, e depois disso ele ainda faz esses ACTs, depois de todo esse arrependimento de Caixa 2, então hoje ele tem que explicar. O ministro Onyx, a chegada dele no ministério é um marco temporal da grande mudança que aconteceu. É verdade, é fato que já existiam irregularidades no INSS, mas é a partir da chegada do ministro Onyx no ministério que isso deixa de ser uma irregularidade e passa a ser um esquema criminoso que possibilitou que fossem lesados milhões de aposentados e aposentadas. E o ministro Onyx é responsável pela edição de decretos, né? Por exemplo, antes da chegada do Onyx, somente entidades representativas de aposentados e aposentadas poderiam descontar de aposentados e aposentadas. O Onyx faz um decreto dizendo, olha, outras entidades que também têm outras funções, podem também receber a CT. Foi graças a esse decreto do Onyx que a Mar Brasil, né, que as chamadas instituições que a gente chama aqui dos Golden Boys, pudessem começar a fazer desconto, né? Antes da chegada do Onyx, era vedado, por exemplo, que pensionistas pudessem ser descontadas. O Onyx muda o decreto e permite que pensionistas que até então não estavam sendo roubadas, também começassem a ser roubadas, né? Além disso, o Onyx, como candidato, recebe dinheiro na conta da campanha das entidades que foram beneficiadas com as mudanças que foram feitas dentro do governo. Então o Onyx é uma pessoa que tem uma participação direta em tudo que aconteceu, né? Para que as pessoas tenham noção da gravidade da participação dele, as entidades que passam a ser beneficiadas, parte delas tem como advogado o filho do Onyx. Então é o filho dele que conduz a negociação no INSS para que aquelas entidades que puderam receber o ACT por conta do decreto do Onyx, que permitiu que elas pudessem fazer descontos, fossem credenciadas. Bom, finalmente esse dia chegou. Eu fui uma das autoras desse requerimento. Se nós estamos investigando de 2015 para cá, é óbvio que quem participou do governo Bolsonaro de 2019 a 2022 deveria, sim, estar aqui. Então é a terceira vez que está agendada a presença dele, mas eu creio que hoje, que eu saiba, ele já chegou, finalmente, porque eu estava realmente preocupada, porque por duas vezes nós tivemos o dissabor dele desmarcar. Mas enfim, chegou o dia. Teremos uma oitiva de suma importância, há muito que ser explicado. O Onyx, ele foi ministro, não é, da Previdência, do Trabalho, naquela época unificado, e não só apenas desse ministério, ele passou por várias funções dentro do governo Bolsonaro. E é bom lembrar que foi nesse período que nós tivemos a explosão de ACTs. As ACTs, elas são as autorizações para a realização dos descontos associativos, que nesse caso a gente se refere aos descontos fraudulentos. Então a gente precisa entender o porquê dessa decisão de ampliação dessas ACTs e que resultou nesse volume realmente gigante de descontos fraudulentos. O senhor sabia que uma das entidades beneficiadas pelo decreto 10.537/2020 seria a Unibap, a União Brasileira de Aposentados, a associação que representava e falada aqui pelo nosso relator, pelo advogado, o seu filho, Pietro Lorenzoni. Uma entidade que movimentou mais de 187 milhões em descontos associativos em 2019. O senhor confirma isso? Primeiro, eu quero novamente, respeitosamente, divergir da senhora. O governo Bolsonaro nunca se moveu por interesse de A, B ou C.
Nós tínhamos a leitura clara que tínhamos que servir a sociedade brasileira e servir ao país. E quanto a contratos de assessoria ou consultoria que foram prestados pelo escritório que o meu filho era sócio, isso é algo da responsabilidade profissional de um advogado trabalhando com seus clientes. Isso nunca afetou as nossas relações políticas institucionais, jamais. Nunca houve qualquer tipo de favorecimento, coisa que o vale. Os dirigentes da Unibap também, elas fundaram a Abemprev e a Ambempreb. A primeira, ela está localizada em Brasília. E a segunda, ela está localizada aqui em Goiânia. A Abemprev faturou 83 milhões em descontos também associativos para além da Unibap. O senhor sabe informar se o seu filho também prestou serviço para essas duas entidades que foram formadas, que foram braços da anterior? Eu desconheço completamente a relação de clientes dos escritórios que o meu filho é sócio. A APB, 300 milhões roubados, celebrado na sua época, no seu período de ministro. A Ambec, 400 milhões roubados. Celebração da ACT na sua época, no seu governo. A Braps, que antes chamava ANAPS, 5 milhões. A Sinab, 70 milhões. A Rian Brasil, 30 milhões. E aí, ministro, a gente precisa falar das doações eleitorais que você recebeu, a sua candidatura ao governo do estado recebeu. Tudo bem, você vem dizer aqui que a época não acompanhou, não sabia, não vou nem entrar nesse mérito. Mas há muito tempo, já há muitos meses, talvez há mais de um ano, essa denúncia veio à tona, ministro. Você sabe quem doou para a sua campanha. Está aqui o Felipe Macedo Lopes, o Golden Boy, 60 mil reais. Está aqui o Everton Rosa, o dono da Facta, 25 mil reais. Eu podia ficar aqui a manhã inteira, mas meu tempo não permite. Que providências, ministros, você tomou a partir do momento que você soube das doações? Você vai ficar com essas doações sem ser explicadas? Sem ser esclarecidas? Alguém da sua campanha recebeu esse dinheiro. Alguém da sua campanha pediu essa doação. Você sabe quem foi. Você minimamente conhece quem era a coordenação da sua campanha, quem é que era o agente financeiro. À época, você dizer que não sabe, como eu disse, eu não vou entrar no mérito. Mas a partir do momento que você descobriu, que providências você tomou, ministro? Que iniciativas você teve para tentar entender como é que gente ligada a esse esquema fez o dinheiro dos aposentados e dos pensionistas chegar na sua conta de campanha? Vale lembrar, o decreto, ele escancarou o roubo não só dos aposentados, ele escancarou o roubo dos pensionistas. Nós estamos falando de viúvas, nós estamos falando de crianças, de gente que perdeu o pai, que perdeu a mãe. É grave, ministro, você não explicar as doações. A imprensa diz, você nunca desmentiu, que você fez uma tatuagem no período que você, como réu confesso, reconheceu o crime de Caixa 2. A pergunta que tem pairado, ministro, é qual tatuagem você vai fazer agora? E eu trouxe aqui uma sugestão. Não sei se o senhor conhece essa tatuagem aqui, ó. Questão de ordem, presidente. É Ouroboros. Vem da Grécia, vem do Egito. É uma serpente que está engolindo o seu próprio corpo. Isso traduz, ministro, o que você está vivendo nesse momento. Os mesmos erros sendo repetidos. A mesma arrogância sendo apresentada, né? A mesma postura de paladino da moral não se sustentando aos fatos.